Olá pessoal, aqui é Matheus. Na aula de hoje eu vou falar sobre variáveis globais. Nas aulas anteriores, teve um momento que eu falei sobre criação de variáveis globais, sendo que nessa aula eu vou falar sobre variáveis globais que são criadas pelo próprio PHP. Dentro do PHP nós temos a variável cifrão, underline, cookie, que serve para armazenar cookies entre o servidor e o navegador, certo? Para armazenar cookies. Temos a variável, no caso, env, que é uma variável que guarda parâmetros relacionados ao ambiente, né, o environment. Temos de arquivos, isso daqui é utilizado quando a gente faz upload de arquivos. Temos a variável get, a post, a request, a serve e a session. Essas daqui são as principais variáveis globais do próprio PHP. Elas começam com cifrão, que indicam que é uma variável, e em seguida tem um underline. Né? E percebam que ela tem o nome todo em maiúsculo, é como se fosse uma constante, sendo que elas são variáveis. E todas essas variáveis aqui, elas estão representadas como um vetor, né? Um array, que tem o índice, que é a chave, e tem um valor associado a esse índice. Eu vou mostrar aqui algumas dessas variáveis globais do PHP. No caso aqui eu vou mostrar, vou colocar aqui, ó, vou dar um echo pré, e vou utilizar aqui o var export. E vou colocar aqui, ó, cifrão underline get. O get é utilizado quando é enviado uma requisição ao servidor através do método get. Por padrão, o navegador, quando acessa um site, ele vai acessar esse site utilizando o HTTP com o verbo get, com o método get. Então eu vou abrir aqui o navegador e vou executar esse arquivo, teste.php. Ele mostrou aqui, ó, que é um array vazio. Dentro desse array não tem nenhum valor. Aí no caso, o get ele serve para armazenar os valores que são enviados para o servidor. No caso aqui, para essa página. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O get é muito utilizado em formulários, em geração de links para validar alguma coisa. Então, o get ele é utilizado como recebedor de parâmetros submetidos via query string. O que seria isso? Aqui, após o nome do arquivo, teste.php, eu coloco uma interrogação. E depois dessa interrogação, eu começo a criar minha query string. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui, ó, nome igual a Matheus. Quando eu enviar isso daqui, o get vai ser responsável por capturar essa informação e guardar dentro daquela variável, chamada cifrão underline get. Aqui, ó, nome Matheus. A chave se chama nome e o valor Matheus. Se eu quisesse outro valor, aí eu colocaria aqui um e-comercial, por exemplo aqui, idade igual a 21. Então agora eu estou passando dois valores para o servidor, nome e idade. E por aí vai. Só eu colocar aqui country, né? Poderia colocar aqui o ano igual a 2020, certo? Quantos parâmetros você quiser, você consegue passar via query string, separando por o e-comercial. O e-comercial é que delimita entre um parâmetro e outro. E dentro do get você consegue capturar cada um desses. Aí no caso aqui no servidor, se eu quero acessar somente a chave nome, né, para obter o valor Matheus, aqui eu coloco aqui, ó, cifrão underline get, abro os colchetes, certo? E vou colocar o nome da chave, que é nome. Com isso eu vou acessar diretamente o valor que está guardado nessa posição, nome. Aqui ele vai mostrar Matheus. Eu quero acessar idade, então eu coloco aqui idade. Deu um erro aqui porque
essa barra aqui abaixo. Aí ele mostrou aqui, ó, Mateus, depois mostrou a idade 21, certo? E é isso. Isso daqui é uma das formas de você passar informação para o servidor. É uma das formas mais utilizadas. Temos o GET e o POST. O POST é utilizado quando a gente submete um formulário para o servidor. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou criar um arquivo aqui chamado formulário.php ou .html, que faz aqui no caso, e vou abrir dentro do VS Code. Abrir aqui no VS Code. Vou criar um HTML básico aqui com um formulário. Vou criar aqui, ó, form, certo? Aqui ele me pergunta se eu quero criar um formulário com get ou com post. Vou colocar post. E vou colocar para onde é que ele vai encaminhar esses dados. Vou colocar que eu quero que sejam encaminhados os dados para dentro desse arquivo teste.php. Então vou colocar aqui, ó, .teste.php, certo? Vou criar aqui 3 campos, input, input e-mail, vou colocar aqui e-mail, vou colocar aqui um valor padrão, para não ter que ficar digitando várias vezes, vou colocar aqui mateus@mail.com. Vou criar aqui um password, digamos que é um campo de senha. Vou colocar aqui uma senha qualquer. Digamos que é um formulário de login, digamos. Certo? E, por último, eu tenho que ter um input submit, que é para enviar o formulário. Vou colocar aqui, digamos, fazer login. Certo? Vou lá no navegador, eu vou abrir aqui o localhost. E eu tenho aqui o arquivo formulário.php. Quando eu abrir aqui, ele vai mostrar os 3 campos que eu tenho, certo? Mostrou aqui os 3 campos. E quando eu clico em fazer login, ele vai pegar esses dados e vai mandar para dentro do arquivo teste.php. Vejam aqui, ó, vou clicar. Ele mostrou aqui que, caso lá no teste.php eu estou tentando fazer via get, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um var export get. E percebam que ele não vai mostrar nada aqui, ó. Vou reenviar o formulário. Mostrou um array vazio, certo? Porque eu não enviei os dados via get, eu enviei os dados via post. Então, aqui eu tenho que colocar, ao invés de get, eu vou colocar aqui, ó, post. Certo? Então agora ele vai mostrar os dados. E-mail e senha, certo? O primeiro daqui é o do get. Esse primeiro array aqui é o do get e o outro é do post. Vou fazer agora o processo inverso. Vou enviar esse formulário via get. Coloco aqui get, certo? Volto aqui, ó, certo? Vou reenviar. Vou atualizar aqui, vou reenviar. Agora via get, ó, via get. Perceba que quando eu faço o envio do formulário via get, ele coloca os parâmetros aqui, ó, via query string aqui em cima. Colocou aqui, ó, e-mail, tá vendo? Senha, colocou tudo lá em cima, certo? E quando eu faço o envio pelo método post, ele faz por debaixo dos panos, ele não coloca lá em cima, né, do via query string. Ele só coloca o nome do arquivo PHP e envia, submete o formulário de outra forma, certo? Então essas são as duas principais formas de receber informação no servidor, que é utilizando o get e o post. A terceira variável de ambiente que é muito utilizada é a variável var, no caso, ó, var não, vou colocar aqui, var export. A variável se chama cifrão underline server. Dentro dessa variável, você vai conseguir acessar basicamente tudo que o servidor, no caso, está executando, né? Tem guardado em memória. Vou atualizar aqui esse arquivo. No caso, vou atualizar essa versão aqui da anterior.
E ele mostrou tudo isso aqui, ó. Ele mostra esse array e dentro daquela variável cifrão underline server, essa da variável aqui, tem todas essas informações aqui, ó. Tem o caminho para o MySQL, tem o caminho de pasta temporária, o host que eu estou utilizando aqui, que é o localhost. Tem todas essas informações aqui, ó. A porta do servidor, que é a porta 80. E no caso aqui, se eu passasse aqui algum parâmetro, vou colocar aqui nome, vou colocar aqueles mesmos parâmetros e der enter, percebam que eles vão parar dentro do aqui, ó, request URI, tá vendo? Foram parar dentro do request URI. Aqui é a URI completa e aqui é somente a query string, que é o que eu falei aqui, ó, que isso aqui é uma query string. Aí aqui ele mostra nome, tem Mateus, idade tem 21 e ano tem 2020, certo? Aí no caso, pessoal, essas são as três principais variáveis de ambiente. E temos uma variável chamada superglobal, que no caso, vou comentar essa linha também aqui, temos a variável cifrão global. Cifrão globals. Dentro dessa variável, vocês vão encontrar essas informações aqui, ó. Vocês vão encontrar o get, certo? Que vocês enviaram via get, o post, cookie e files, certo? Basicamente é uma das formas de acessar o get, post, files, né? Tudo isso daqui de uma vez só. Vou mostrar também o files aqui, pessoal, para vocês já ficarem cientes de como funciona. Vou voltar aqui no formulário também e vou adicionar um novo campo chamado input file aqui, ó. Um campo para incluir um arquivo. Vou colocar aqui arquivo. Nesse campo você consegue enviar um arquivo. Vou voltar aqui para o formulário e agora a gente tem um campo para escolher um arquivo. Vou escolher um arquivo, escolher esse arquivo aqui, aula 0.txt, e vou clicar, em caso fazer login aqui no caso, mas só para ele enviar o formulário, né? E ele mostrou a seguinte informação. Ele mostrou o get, está vazio, mostrou o post, que é um array que tem essas informações. E percebam que aqui em arquivo ele colocou o nome do arquivo, certo? Por padrão, quando é enviado um arquivo, ele vai parar dentro da variável cifrão underline files, que é o que eu vou mostrar aqui. Vou comentar essa linha, dá um var export cifrão underline files. Vou atualizar aqui, ó, ele vai reenviar o formulário. E percebam que está vazio aqui, porque no formulário eu tenho que incluir o enctype multipart form data. Isso daqui, ó. E isso daqui faz com que seja aceito pelo servidor um form data com várias partes, né, de informação. Dentre elas, ele pode receber também um arquivo. Então, eu vou salvar aqui, vou voltar aqui, certo, para o formulário, vou atualizar, escolher um arquivo e reenviar. Percebam que agora em Files ele mostra que tem uma chave chamada arquivo, que no caso é o nome do campo do formulário, que é arquivo, e nome do arquivo, tem dizendo que é um texto, né? Texto plano, no caso o arquivo txt lá. E aqui tem mostrando onde que esse arquivo está salvo, no caso numa pasta temporária, né? Ele mostra aqui se houve algum erro. Como está zero aqui, quer dizer que não tem erro nenhum. E aqui também ele mostra o tamanho desse arquivo, que é 292 bytes, no caso aqui, está mostrando. Se eu tivesse colocado aqui o cifrão underline global, né, comentar essa linha e descomentar essa de cima aqui, ele vai mostrar todas essas informações que eu falei. Reenviar aqui, ó, ele mostrou aqui o post, certo? Que tem ó, e-mail, certo? Que são as chaves lá do formulário. Aqui, ó, o nome com a chave e-mail, aqui é o nome com a chave senha, um arquivo, né?
uma chave com nome arquivo. E aqui em Files, ó, ele mostra aqui, ó, o arquivo, e aqui nós temos a informação do e-mail e senha, né? É isso, pessoal. Até a próxima aula.